O iPad Air com chip M1 foi lançado lá em 2022 e agora em 2024, com o lançamento do iPad Air com chip M2, ele se tornou um ótimo dispositivo em termos de custo-benefício. Dispositivo que tem desempenho suficiente para qualquer tipo de trabalho e é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de conversar mais uma vez sobre o iPad Air com chip M1, que agora é praticamente um iPad Pro. O lançamento desse iPad com esse chip realmente botou ele muito próximo do que é um iPad Pro, mas não só isso, tem mais pontos que colocaram ele próximo do iPad Pro, como é o caso aqui, ó, do encaixe para você colocar a Apple Pencil de segunda geração. Essa Apple Pencil que está aqui na minha mão é a Apple Pencil USB do tipo C, que também é compatível com ele, mas ele é compatível com a Apple Pencil mais bacana, né? Tirando essa última agora, que foi lançada, que tem níveis de pressão, tem várias coisinhas bacanas para quem é ilustrador e tudo mais. Outro ponto que o iPad Air com o chip M1 trouxe, né, que o iPad Air anterior, que era o iPad Air 4, não tem, e nunca vai ter, né, é o USB 3.2, USB do tipo C 3.2, que dá para ele a possibilidade de ser conectado em um monitor. Na verdade, é o USB 3.1, tá? Dá para você conectar em um monitor utilizando um hubzinho desse, sabe? Um hub desse aqui, por exemplo, tá vendo ali, ó? Ele tem a saída HDMI e aqui na outra ponta ele é USB do tipo C, tá vendo aqui, ó? Então eu consigo vir aqui no meu iPad Air, conectar aqui na saída USB dele e transformar isso aqui em um HDMI para trabalhar basicamente como um computador. Então o iPad Air ele é bem superior ao iPad Air de quarta geração por esse ponto. E também é superior ao iPad 10, por exemplo, que não tem essa possibilidade de espelhar a tela ali para você, por exemplo, fazer uma apresentação de data show, um projetor ou algo assim em uma aula. Enfim, né? As usabilidades são muito grandes aqui em comparação com os outros dispositivos. Inclusive, cara, se você quiser dar uma usabilidade real para o seu iPad Air com chip M1, bota ele no monitor, coloca mouse, teclado, né? E aí você transforma ele em um computador. Então esses são os pontos básicos que ele tem de diferença, mas vamos falar aqui dele em si, do iPad em si, que é um dispositivo que tem um design super bacana. Eu particularmente gostei bastante. É um design mais resistente em comparação com o iPad 10 também. É um aparelho que é resistente, né? Não amassa como o iPad 10. Eu tenho um iPad 10 aqui que tá todo amassado. Ele tem aqui essas laterais bem fininhas, né? 6 ponto alguma coisa milímetros de espessura. Aqui na parte de baixo nós temos seus alto-falantes. No caso ele tem um de um lado e o outro aqui na parte de cima. Tá vendo aqui, ó? É um aparelho realmente que tem um design bacana, tá? Me agrada bastante aqui esse design do iPad Air com chip M1 ou iPad 5. E aqui, ó, nessa lateral nós temos o seu leitor biométrico. Você consegue desbloquear o seu iPad colocando o dedinho ali, ó, no leitor. Vamos ver se vai funcionar? Aí, ó, não funcionou, porque eu devo ter passado o dedo aqui sem querer. Vamos de novo? Olha lá, ó. Já desbloqueou, cara. Impressionante. É muito rápido. Em comparação com o meu iPad 10, por exemplo, que é o que eu uso ele mais aqui no dia a dia do que o iPad Air, né? Na verdade, ele tá aqui há mais tempo comigo. Olha só. Só funciona quando quer, cara. Já no iPad Air, acaba funcionando na hora que eu coloco o dedo aqui na primeira vez. Talvez uma questão também do próprio hardware dele, que é superior. Enfim, um tablet bacana. Os conectores magnéticos dele são aqui na parte de trás, para você conectar a dock. Existe uma dock específica, mas também existem docks de outras marcas que são tão boas quanto ali a dock original da Apple, tá? Tem umas que tem até trackpad e se conecta aqui, ó, neste pininho. Sobre a tela aqui do iPad com o chip M1, nós temos uma tela de 10.9 polegadas, assim como no iPad 10, assim como no iPad Air
com o outro chip, né, o iPad Air, com o A14 Bionic. Então, para você que quer consumir um filme, uma série ali na tela do seu iPad com o chip M1, você vai ter uma resolução e tanto, só que é uma tela um pouco mais quadradinha, né? Não é uma tela que fica na proporção 21:9, ela é um pouco mais quadrada. Uma tela que acaba sendo muito bacana para uma outra usabilidade, uma usabilidade que eu acho até mais interessante, que é para estudar, por exemplo. Então ele tem um tamanho de display muito bacana para essa usabilidade. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, um PDF que eu tenho editado aqui no iPad. E, cara, eu venho aqui, ó, e clico na canetinha e aqui eu já tenho várias canetas de vários tipos para eu poder utilizar. Quero utilizar esse marca-texto aqui, por exemplo, nessa espessura, e a cor aqui eu posso escolher dentre tantas. Ok, tá bom para mim ali. Vamos lá então fazer o quê? Fazer uma leitura dinâmica. Olha isso. Consigo marcar o meu texto. Agora eu quero marcar de vermelho. Venho aqui embaixo. Marquei. Já era. Quero marcar agora aqui de amarelo. Venho aqui. Marquei o meu texto também. Nesse caso aqui não ficou muito bonito. Vou apagar e vou marcar de novo. Cuidado para não apagar lá em cima. Volto aqui na caneta. Puxo aqui, ó. Puxei. Segurei. Ficou reto, e eu já estou fazendo aqui a minha leitura dinâmica, estudando um PDF do seu professor, PDF de anatomia. Enfim, a usabilidade aí vai do que você tiver aí no seu dia a dia de atividade ou de trabalho, ou ilustração, ou o que quer que seja. Chegamos aqui, por exemplo, em uma parte que eu posso, por exemplo, estar fazendo um trabalho colaborativo. Venho aqui, mudo o meu pincel e coloco aqui em azul, por exemplo, mas antes eu vou apagar aqui o que eu já fiz aqui. Então, eu quero, por exemplo, trocar esse animal aqui, ó. Quer ver, ó? Este animal aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Olha que bacana! Gente, eu não sabia disso. Olha! Cara, interessante, né? Aqui tá mostrando qual caneta que tá. Mudou. Volta aqui para um... olha, isso eu não conhecia. Tô descobrindo aqui agora com vocês. Mas, digamos que eu quero mudar o animal aqui, ó. Eu circulo e escrevo aqui, ó, trocar por capivara. Aí a Isabela, que é a nossa designer aqui, pode trocar por uma capivara. Ou se for aqui uma estrutura anatômica, posso escrever que estrutura é essa. Cabeça, sei lá, o que quer que seja, eu consigo demonstrar diretamente no PDF, seja para fazer uma leitura, um estudo daquele PDF, ou seja para indicar uma alteração aqui diretamente no ponto que você quiser. Claro, com isso você precisa comprar uma Apple Pencil. Eu indico para vocês a Apple Pencil USB do tipo C, porque, cara, ela é muito bacana, ela é baratinha e ela vai funcionar nos novos iPads quando você quiser trocar de iPad, por exemplo. E, pessoal, um destaque do iPad Air com chip M1 é o quê? O preço desse dispositivo. Pelo fato dele ser um iPad que tem uma tela IPS LCD, não tem a tela mais absurda do mercado, ele também conta com um conjunto de câmeras só aqui na parte traseira, não tem câmera dupla, e entre outros pontos, como é o caso mesmo, né, de ser um dispositivo mais básico, ele entrega em contrapartida um desempenho absurdo, USB 3.1 para você conectar em monitor, estudar, fazer edições, trabalhar, enfim, cara, uma máquina bem completa e que custa bem mais barato do que o iPad Pro com chip M1, entregando basicamente a mesma coisa. Aqui na descrição a gente vai separar para vocês links com os menores valores que a gente encontrar do iPad Air com chip M1 em loja de confiança para você não se lascar, ok? Tudo separadinho para você aqui na descrição. O iPad Air de quinta geração tem no seu nome M1, iPad Air M1, porque ele foi o primeiro iPad dessa categoria a contar com o chip que está presente em notebook. Está presente lá no iPad Air, no MacBook Air, por exemplo. O Dudu, que trabalha aqui comigo, edita os vídeos do canal diretamente em um MacBook Air com o chip M1. Edita aqui, ó, em 3 camadas, desse jeito que vocês estão vendo. E esse aqui é o primeiro iPad, o iPad mais em conta, digamos assim, que você pode instalar o Final Cut, tá? Existe uma versão do Final Cut específica para tablets. E olha só esse projeto que já tá rolando aqui no Final Cut, cara.
um projeto super bacana, um projeto que não tem uma complexidade tão grande, né? É apenas uma linha de vídeo, mas uma linha de vídeo em 4K, rodando aqui em ótima qualidade, sem engasgos e sem travamentos. Eu dou garantia para vocês, pessoal. O chip M1 dá conta de projetos bem mais complexos que esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é só um projetinho aqui que a gente tá vendo, mas sim, ele dá conta de executar projetos bem mais complicados, tá? Se eu der o play aqui, por exemplo, ele vai rodar esse projeto aqui como se não fosse nada. Eu consigo fazer também aqui um projeto de múltiplas câmeras, por exemplo, diretamente aqui no iPad Air com o chip M1 ou iPad Air de quinta geração. Você sabia que o iPad Air com chip M1 tinha todos esses atributos? Tinha essa potência? Você sabia que ele é muito melhor do que o iPad 10, por exemplo? Ele é extremamente melhor ao iPad 10. Pois é, pessoal, essas informações que eu trago aqui para vocês, dá um trabalhozinho para pesquisar, para estudar, para apresentar, né, para fazer os testes também. E você pode me retribuir com o seu like. Desce embaixo, dá aquele like para dar uma moral, porque dá trabalho para fazer. Aproveita que você tá aí embaixo dando seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês, beleza? E um ponto legal aqui, que eu já falei para vocês lá no início, é que esse iPad tem a possibilidade de ser conectado em uma HDMI. Ele tem o USB 3.1, que dá para você conectar em um HDMI, assim como esse, e dá para você fazer uma parada ainda mais legal. Se você estiver pensando em comprar a opção que tem 64 GB, você pode comprar um hub, né, uma dockzinha dessa daqui, espeta ele aqui no seu iPad, e daí o que você pode fazer? Eu tenho aqui, ó, esse SSD da SanDisk, um SSD de altíssima velocidade, inclusive o Dudu edita lá no MacBook Air com chip M1 com um SSD igual a esse aqui, e eu venho, meu parceiro, e conecto aqui no meu hub. Botei um USB, vem aqui, ó, conectei. O que é que vai acontecer a partir do momento que eu conectar? Eu tenho agora 1 TB de armazenamento no meu iPad. Eu consigo, inclusive, editar vídeos dentro desse SSD. A minha dock aqui não é a ideal, eu posso pegar uma dock menor só para ter a possibilidade, por exemplo, de ler um cartão e passar o arquivo para o cartão. Se você não precisa, se você baixa arquivos diretamente da nuvem, baixou, jogou aqui para o seu SSD, já era, meu parceiro. Você consegue editar com tranquilidade, tá? Se você já tem um SSD externo de boa velocidade, você já consegue fazer isso daí. Então o fato do tablet ter ali versões de 64 GB não é uma parada que vai te impedir. Você vai sim conseguir trabalhar mesmo com essa versão com menos armazenamento. Claro, é um pouco mais complicado, você tem que rebolar ali, né, ajeitar e tudo mais, mas com algumas saidinhas você consegue sim ter um uso profissional. Um uso profissional também em referência, né, em qualidade de imagem, porque é sim também um dispositivo que conta com a tela IPS LCD, com uma boa representação de cores e tudo mais que a gente espera, né, de um tablet top de linha, digamos assim. Claro, não é o display do iPad com mini LED ou esses novas telas que a Apple está lançando, mas é o mesmo display que está presente no iPad Air com o chip M2, a mesma qualidade, o mesmo tamanho, basicamente a mesma coisa aqui nesse dispositivo. Acho que ficou um pouquinho maior no iPad Air com o chip M2, mas a real aqui é a seguinte: hoje vale muito a pena você investir a sua grana em um iPad Air com chip M1, mesmo pensando em trabalho, ou melhor, pensando em trabalho, porque se você estiver pensando em estudo, o iPad 10 já dá conta do recado. Tem link aqui na descrição para você aproveitar e comprar seu iPad com o menor valor que a gente encontrar em loja de confiança. Clique em um desses 2 vídeos para continuar no canal André Felipe, ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.